Boa noite a todos e a todas. Vamos conversar hoje sobre Haroldo de Campos, poeta, tradutor, ensaísta, pensador da poesia, um verdadeiro intelectual da Renascença, apesar de ter vivido 5 séculos depois de Camões. Seus interesses culturais incluíam a filosofia, a astronomia, a física, as artes visuais, a música erudita, a arquitetura, o cinema, e mesmo em seu campo específico de pesquisa, a poesia, o seu conhecimento era enciclopédico. Traduziu poetas chineses da dinastia Tang, a peça de teatro No japonesa, O Manto de Plumas, textos da Bíblia hebraica, como o Cântico dos Cânticos de Salomão, Cantos do Paraíso de Dante, poemas de autores gregos e latinos, como Homero e Catulo. Chegou a traduzir a Ilíada na íntegra e uma parte da Odisseia. Poetas russos, como Mayakovsky e Khmelnikov, sempre a partir dos idiomas originais. E no final da vida, começou a estudar o idioma pré-colombiano, Nahuatl. Planejava traduzir poemas antigos egípcios. Chegou a encomendar um dicionário de hieróglifos em Londres. E, já no leito de morte, conversava com Michel Sleiman sobre um projeto de traduzir o Alcorão a partir do árabe, língua que ele não teve tempo para aprender. Vou abrir aqui um breve parênteses para falar a respeito da minha experiência pessoal com Haroldo, já nos seus últimos dias de vida. Ele tinha plena consciência de que o seu corpo físico estava morrendo. Só que a sua mente se recusava a morrer. Ele achava a morte uma grande perda de tempo, uma vez que ele tinha vários projetos ainda em mente. Um novo livro de poemas, uma antologia de poemas italianos, que ele não chegou a organizar, uma antologia de cavafes, que foi publicada póstumamente, e além dos seus projetos pessoais, ele ainda estimulava muitas pessoas que ele considerava talentosas. Então, ele do hospital ligava para a Yoon Jong-in, que é uma professora de coreano na USP e também tradutora de poesia e prosa contemporâneas da Coreia, e ficava insistindo com a Yoon que ela precisava traduzir e publicar uma antologia do poeta Ko-Hun, que ele achava muito interessante. Um outro dia, ligou para o Trajano Vieira, dizendo: Trajano, a gente precisa continuar a tradução da Odisseia. Tá bem, Haroldo, vamos continuar a traduzir a Odisseia. Ligou para o Michel Sleiman e, num tom de voz imperativo, disse a ele assim: Michel, venha já para o hospital. E Michel foi até lá, o Hospital Oswaldo Cruz, talvez preocupado, receoso, achando que, sei lá, Haroldo está morrendo e me chama às pressas para ir no hospital. Aí, quando o Michel entra no quarto, Haroldo diz a ele: vamos começar a traduzir o Alcorão.
sendo que Haroldo, naquela etapa, não sabia uma palavra em árabe. O Michel se dispôs a ensinar árabe para o Haroldo, né, de graça. E Haroldo recusou várias vezes, dizendo que ele estava no final da vida, que ele queria aprender ainda uma língua indígena e uma língua africana. E já estava bom. Ele conhecia bem espanhol, inglês, francês, italiano, russo, hebraico, alemão, náhuatl, e vários outros idiomas, grego, latim. Então, nos seus últimos anos de vida, ele imaginava que seriam anos, ele queria aprender uma língua indígena e uma língua africana. Boa noite. Aí, quando ele percebeu, né, que já estava nas últimas, bom, vamos traduzir o Alcorão, então. Eu fui um dos felizardos que também recebeu, né, um telefonema do Haroldo, embora no meu caso não se tratasse de tradução. Ele me convidou para publicar, né, uma antologia de meus poemas, né, o Figuras Metálicas, pela coleção Signos, né, da editora Perspectiva. Eu estava demorando para entregar os originais, porque eu ficava revisando, né, os poemas e não acabava. Aí Haroldo ligou para mim e falou num tom imperativo: vá na editora já e entregue os originais. E eu entendi o recado, né? Só que quando eu cheguei na editora, né, Haroldo já tinha falecido, mas o Trajano Vieira fez o meio de campo, né, conversou com o Jacob Ginsburg, né, o dono da editora, a meu respeito. Ele me recebeu, né, recebeu os originais, e o livro foi publicado, e é este aqui que eu vou mostrar para vocês, né, que muito me orgulha, que é o Figuras Metálicas, que foi um dos últimos livros a serem publicados na coleção Signos, ainda na gestão haroldiana. Bem, mas tudo isso para ilustrar, né, esse frenesi, né, haroldiano. Prosseguindo com a nossa palestra. Todo o trabalho tradutório de Haroldo de Campos foi regido pelo signo da sincronia, ao contrário dos estudos diacrônicos, que levam em consideração o tempo e o espaço em que um texto foi redigido. E no caso do estudo de uma literatura, segue a sequência cronológica, os estudos sincrônicos trazem para o presente os textos do passado e procuram compreendê-los a partir das novas teorias literárias. Assim, no estudo sincrônico da literatura, podemos colocar lado a lado um soneto do poeta barroco espanhol Góngora, um poema do simbolista francês Stéphane Mallarmé, um trecho do romance Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, e um trecho do Finnegan's Wake, de Joyce, por exemplo, para um estudo comparativo de poéticas. O estudo comparativo de poemas e trechos de prosa, aliás, deriva do método ideogrâmico de Ezra Pound, autor que foi significativo para a formação de Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pinhatari. Sobretudo, o pensamento de Pound da tradução como recriação ou transcriação, ou seja, um trabalho em que o tradutor procura recuperar na língua de chegada
os recursos estéticos utilizados no texto original, toda a sua estranheza e novidade, e, ao mesmo tempo, torná-lo contemporâneo de nossa época. Há um ensaio de Walter Benjamin, chamado A Tarefa do Tradutor, que vai nessa mesma linha. Esta é uma operação crítica, e Pound considerava que a tradução criativa é uma forma de crítica, desde a escolha do texto e do autor traduzido, e também uma operação de coautoria, uma vez que o texto traduzido revela também a poética do próprio tradutor. Vamos dar alguns exemplos. Digamos que eu queira traduzir um poema de Quevedo, um outro poeta barroco espanhol. Até onde eu sei, não há antologia de poemas dele em português. Então, vamos traduzir Quevedo. Por que Quevedo? A escolha do autor já implica um juízo crítico. Eu vou traduzir Quevedo porque ele é um poeta que trabalha muito bem com o humor, com o elemento erótico, com a sátira, porque ele foi uma influência na poesia de Gregório de Matos, e eu posso fazer uma ponte entre Quevedo e Gregório de Matos. Enfim, a escolha do autor já implica em uma escolha crítica. O modo como eu vou traduzir Quevedo também implica numa crítica literária. Digamos que eu faço uma tradução literal, sem considerar a métrica nem as rimas, porque o meu objetivo é traduzir em português, com a máxima fidelidade, o conteúdo dos poemas de Quevedo. Essa é uma escolha crítica daqueles que acreditam que poesia é conteúdo, né? Agora, digamos que eu faço uma outra escolha. Não, eu quero mostrar a perfeição da métrica de Quevedo. Então, vou me esmerar ao máximo para reproduzir a métrica do original, o ritmo, os esquemas de rimas, ainda que a tradução fique um pouco pesada, fique um pouco artificial, né, parnasiana, mas, enfim, é a minha escolha crítica. Ou então eu quero valorizar o humor em Quevedo. Aí eu já vou escolher aqueles poemas que têm mais ironia, mais sarcasmo, enfim. Também é uma opção crítica. Qualquer que seja um método tradutório adotado por mim, será uma forma de crítica. E segundo Ezra Pound, a tradução é não apenas uma crítica, mas também uma obra de coautoria. Por quê? Porque o Quevedo, traduzido por mim, não é o mesmo Quevedo do século de ouro. Primeiro, porque a língua é diferente. Quevedo escreveu em espanhol, eu traduzi para o português. Quevedo pode ter usado gírias, ditados populares, coloquialismos do século XVII. Eu vou tentar adaptá-los para a linguagem coloquial brasileira de hoje. Nessa transposição de um idioma para outro, e todas essas adaptações que eu vou fazer para que o poema seja lido hoje, né, no Brasil, por um leitor de poesia, sem que o poema pareça uma peça de museu, tudo isso tem a ver com a minha poética, né? Eu vou traduzir Quevedo de acordo com aquilo que eu acho
correto, né, com o método que eu adoto, com o modelo teórico, e também, por que não, com a influência da minha própria poesia. Então, será um Quevedo claudiano. Nesse sentido, a minha tradução será uma obra de parceria Quevedo-Cláudio Daniel. Pelo menos as traduções criteriosas, né, de qualidade artística, nós podemos dizer que são textos de coautoria. Ao escolher, primeiro, traduzir autores de vanguarda, como Mayakovsky, Pound e Joyce, e mais tarde, clássicos da literatura universal, como Dante, Homero e Goethe, Haroldo de Campos propôs aquilo que ele chamava de transculturação, ou seja, a apropriação crítica dos textos mais inventivos ou imaginativos de outros idiomas, épocas e culturas para a nossa língua, de maneira viva, contemporânea, numa operação quase antropofágica, para usarmos o conceito de Oswald de Andrade, tão caro a Haroldo de Campos. Toda essa bagagem tradutória, por sua vez, teve ressonância na própria escrita haroldiana, que incorpora, de modo consciente e intertextual, recursos das poéticas chinesa e japonesa, como a visualidade e a concisão do ideograma, dos textos joycianos, como a palavra montagem ou palavra valise, entre muitos outros procedimentos. Há uma relação dialética entre a poesia e as traduções de Haroldo de Campos, que muitas vezes se confundem, a ponto de não sabermos se um texto é uma tradução ou um original de autoria plena do próprio poeta. Haroldo conversa com a história da literatura ocidental e oriental. Este é o seu grande tema. E ainda que ele escreva sobre a poesia, a fome, a guerra, o amor, as viagens, ele estará sempre, o tempo todo, dialogando com a literatura. Vamos agora ler e comentar alguns poemas de Haroldo de Campos, de seu primeiro livro publicado, O Alto do Possesso, de 1949, que invoca toda sorte de deuses e heróis babilônicos, como Ishtar, Tamuz, ou indianos, a deusa Kali, gregos, Sísifo, egípcios, Amon, budistas, Yamaraja, cristãos, o Paráclito, ou Espírito Santo, para compor um imenso quadro alegórico da própria criação poética. Já no primeiro poema do livro, Loa do Grande Rei, que eu mandei para vocês por WhatsApp uma meia hora atrás, dividido em 5 estrofes, com medidas métricas de 6 e 8 sílabas, e rimas espalhadas sem padrões de regularidade clássica. O autor apresenta as portas do domínio, como ele escreve, podemos entender este domínio como uma cidade ou o próprio livro, a imagem de uma pirâmide rodeada por soldados e bailadeiras que assistem ao sacrifício ritual do arquiteto. Vamos ler este poema.
Loa do grande rei. Loa significa louvor. Para teu gáudio, ó rei. Gáudio é alegria, satisfação. Para teu gáudio, ó rei, as portas do domínio, onde jamais te contemplei. De pedra dura e pez dormido, esta pirâmide erguerei. Virão soldados e um obreiro para teu gáudio, vindo, ó rei, que há de cobri-la com a pele que do corpo despojei. Os meus ossos como estrigas, pois amarga é tua lei. Em guirlandas, em grinaldas, em guirlandas disporei. Chama então as bailadeiras, ergue o cetro, punja a grei. Na pirâmide, eis a vítima, rosa morta ao rezo do sonho, para teu gáudio, ó rei. Muito bem. A metáfora do poeta como arquiteto e do poema como pirâmide é evidente. Menos clara é a provável referência histórica ao zigurate, templo comum às civilizações suméria, assíria, babilônica, que consistia numa construção de base quadrangular que possuía de 3 a 7 andares. No último caso, o número 7 associado aos 7 planetas, 7 metais e 7 cores da astrologia e alquimia mesopotâmicas, com altura de até 80 metros. Ao contrário das pirâmides egípcias, monumentos funerários situados em locais secretos, os zigurates eram templos consagrados à morada dos deuses e, por isso mesmo, colocados no centro das cidades assírias, como um eixo cósmico que unisse o céu, a terra e o submundo, como a Torre de Babel, relatada no Antigo Testamento. Eram locais de culto, celebração e poder. A hipótese do zigurate é reforçada por outros elementos referenciais presentes no poema, especialmente na terceira estrofe. Os meus ossos como estrigas, pois amarga é tua lei. Possível citação do Código de Hammurabi. E na quarta estrofe, chama então as bailadeiras, ergue o cetro, punja a grei, onde o poeta convoca as hierodulas, sacerdotes dançarinas dos templos mesopotâmicos, que reaparecerão no poema Rito de Outono. A imagem da pirâmide aparece ainda em outro poema, de referências explicitamente babilônicas, a partir do próprio título, Super Flumina Babylonis, sobre os rios da Babilônia, verso inicial do Salmo 136, na tradução latina da Vulgata, que narra o cativeiro dos judeus no reino de Nabucodonosor, onde lemos: para as mudas pirâmides erguidas com as inscrições rituais. Vamos ler esse poema também, que ele é muito interessante. Só um minuto. Vou localizar aqui o poema.
Super flumina Babilonis. Animei as estátuas, Babilônia, para dançar diante de ti. Quando ele fala em animar as estátuas, dar vida às estátuas, aparece aqui o tema do androide, do ser mecânico, do ser artificial, que estará presente em vários poemas do livro. Ei-las que vão com seu cortejo de cabelos, seus jardins de borboletas trespassadas, onde há flores maiores que a cabeça de um homem, uma imagem hiperbólica, né? E os arbustos imitam o perfil dos dragões. Hipérbole é aquela figura de linguagem que aumenta ou diminui o tamanho de alguma coisa para além dos limites naturais. E podemos pensar aqui também na teratologia, ou seja, na criação de monstros, né? Desde essas estátuas animadas até essas flores maiores que a cabeça de um homem e esses arbustos que imitam o perfil de dragões. Descelei as fontes, Babilônia, para os teus ouvidos. A própria cidade de Babilônia é apresentada como se fosse um interlocutor. Nesse sentido, temos uma prosopopeia, que é quando atribuímos qualidades humanas a entes inanimados, né, como uma cidade. Música que os filtros do outono não coaram, voz que as fábulas entre si porfiam, como se a cantar. Convoquei os signos, os perfumes, as bem-aventuranças e os licores. É um verso sinestésico, né, que lembra Baudelaire. E tu jazes, pesada de ídolos e argila, e teus mendigos uivam, teus reis caçam e guerreiam, e tuas jovens crescem, prostituem-se e morrem. Aqui é uma referência às prostitutas sagradas da Babilônia, nós já falaremos a respeito delas. Feliz, ó Babilônia, quem te arrase os cimos, e rompa tuas grinaldas com vinagre e fel. Feliz quem te incendeie à raiz dos dialetos, e sangre tua velha rosa cuneiforme de incestos e de crimes. Aqui é uma possível imagem erótica na rosa, fazendo arrefecer em cubas de lentisco a pele dos teus mortos, para as mudas pirâmides erguidas com as inscrições rituais. Aqui, a provável referência ao zigurate. Bem, prosseguindo. Podemos considerar, na metáfora do poema, como zigurate, o sentido de construção cifrada, enigmática, labiríntica, que solicita a participação lúdica do leitor para a sua decifração, como ocorre na leitura dos livros de magia, os grimoires, e também de obras capitais da vanguarda, como o Lance de Dados e o Livro Inacabado de Mallarmé, que são obras abertas, no sentido de Umberto Eco. O aspecto sagrado de representação simbólica do universo no discurso pedroso, a celebração da vida e da morte, metonimicamente, nas imagens das guirlandas e bailadeiras, e o risco do malogro na conjuração poética, expresso no sacrifício ritual do arquiteto, amando de um obscuro rei que não revela sua face. Há um verso que diz, onde jamais te contemplei. Por todas essas possibilidades interpretativas, entre muitas outras, é sintomático que Haroldo de Campos abra seu livro de estreia com a imagem do zigurate,
que antecipa e se relaciona com outras referências históricas e mitológicas. Em Rito de Outono, segundo poema do livro, Haroldo traz à cena divindades sumérias. Estar, deusa do amor, da fertilidade e da guerra. Tamuz, o seu consorte, deus da vegetação e da agricultura. E Caribu, o touro alado, guardião da entrada dos templos assírios. Vamos ler este poema. Rito de Outono. No mês propício, as virgens babilônicas tecem guirlandas em louvor de estar. Olha os seus rostos contornando o templo, côdeas de luz na lápide do altar. Tua flor, senhora, de lilazes e álcool, a dispersavas pelo bulevar. Touros alados crescem no caminho, tecei guirlandas para o mês de estar. Tamuz é o tempo, as virgens babilônicas esperam sempre sem jamais cansar. Joguei moedas sobre os teus joelhos, lilazes e álcool, tua flor está. Nesta composição poética, dividida em 3 quartetos de versos decassilábicos, com rimas no final do 2º e do 4º versos de cada estrofe, Haroldo de Campos faz referência às festividades de estar, marcadas por rituais de caráter sexual com as prostitutas sagradas, como lemos no 3º quarteto. Tamuz é o tempo. As virgens babilônicas esperam sempre, sem jamais cansar. Joguei moedas sobre os teus joelhos, lilazes e álcool, tua flor está. Conforme escreve Heródoto em sua história, o ofício da prostituição sagrada não era restrito às sacerdotisas dos templos, mas praticado por todas as mulheres habitantes da região, que eram obrigadas, uma vez na vida, a ir ao templo de Vênus para entregar-se a um estrangeiro. O sentido espiritual e social da prostituição sagrada é controverso. Para autores como Nancy Corbett, nas sociedades pré-cristãs, a mulher encarnava o princípio feminino da divindade e o sexo constituía rito de união entre o humano e o divino, numa celebração da espiritualidade, uma forma de comunhão. Na missa, os católicos comem e bebem, o corpo e o sangue de Cristo. Para Keila Fernandes Batista, o sexo ritualístico poderia ter objetivos mais prosaicos, como a busca de uma bênção para a obtenção da fertilidade, para si ou para a esposa, terras, animais e outros benefícios materiais. No poema de Haroldo de Campos, é possível fazermos uma leitura metafórica, em que a poesia é a virgem babilônica e o poeta, aquele que joga moedas sobre os seus joelhos, para obter o favor do comércio erótico. Pensemos aqui no processo criativo como jogo amoroso, tema abordado também em outro poema do Alto do Possesso, intitulado Sísifo, em que a poesia é representada na personagem de Maria Magdá, que é a Maria Madalena bíblica. A de seios em aspas,
a de ancas em delta, a de lábios em til. Linhas que fazem uma construção alegórica pela aproximação entre os sinais gráficos de acentuação e pontuação e partes do corpo humano. Em Rito do Outono, recordemos, tua flor é metáfora do sexo feminino e ainda da palavra poética, a flor que não pertence a nenhum buquê, na célebre frase malarmiana. Sinaloa do grande rei. O poema surge como construção cifrada e labiríntica. Aqui ele é o ofício prazeroso, festa, celebração, ideia já presente na epígrafe do livro, que é uma frase de Rilke, que diz: dize-me, poeta, o que fazes? Eu celebro. O elemento lúdico se manifesta na estrutura do poema, na repetição de palavras e linhas, com poucas variações, entre as 3 estrofes. Recurso conhecido como labirinto de versos, recorrente na poesia maneirista e barroca. Tema estudado pela autora portuguesa Anna Hatterley, em livros como A Casa das Musas e A Experiência do Prodígio. Assim, no segundo verso da primeira estrofe, lemos: tecem guirlandas em louvor de estar, que reaparece com pequena alteração no quarto verso da estrofe seguinte. Tecei guirlandas para o mês de estar. O tempo verbal muda para o imperativo e o louvor é alterado para o mês de celebração da deusa. No primeiro verso da segunda estrofe, lemos: tua flor, senhora de lilazes e álcool, que reaparece na última linha do terceiro quarteto, como lilazes e álcool, tua flor está, com uma alteração permutatória das palavras e acentuadas pausas elípticas, dadas pela pontuação. A técnica do labirinto de versos opera no plano fônico, à maneira das repetições de mantras e ladainhas, e também no plano do significado, permitindo a reiteração, ampliação ou negação do sentido, num jogo dialético. Em Rito de Outono, a repetição transformada das linhas não cria uma tensão de significados, mas sugere um movimento de câmera, como na linguagem cinematográfica, em que os cortes elípticos, efetuados pela pontuação, funcionam como as técnicas da montagem fílmica. Por fim, recordemos que, no campo simbólico do poema, toda ação acontece no mês propício do outono, em que as virgens babilônicas tecem guirlandas. Estamos aqui diante de uma saga ritualística de morte e ressurreição, que no plano divino significa a jornada de Tamuz ao reino dos mortos, de onde é resgatado por Estar. E no plano terrestre remete ao ciclo das 4 estações que regem a agricultura, elemento-chave no pensamento da antiguidade. E sim, a ideia de morte e ressurreição de um Deus não foi criação original do cristianismo. Em várias outras religiões antigas, há relatos similares. Por exemplo, no Egito, o que acontece com Osíris, que é retalhado
por seu irmão, as partes de seu corpo são jogadas em diferentes lugares do Egito, e cabe à irmã do deus, Ísis, recolher as partes do corpo do irmão, costurar essas partes e ainda relacionar-se com o defunto, engravidando de Horus. Enfim, é um imaginário curioso. Rito de outono, assim, é a celebração do devir na natureza, no homem e no cosmos. Vamos ler agora Lamento sobre o Lago de Neme. O azar é um dançarino nu entre os alfanges. Na praia, além do rosto, a corola das mãos. Chama teu inimigo, o azar é um dançarino. Reúne os seus herdeiros e proclama o talião. A virgem que encontrei, coroada de rainúnculos, não era, assim o quis, a virgem que encontrei. O azar é um dançarino, teme os seus alfanges. Amanhã serei morto, mas agora sou rei. Nu entre os alfanges, coroado de rainúnculos. Chama teu inimigo e a virgem que encontrei. Na praia, além do rosto, eu agora estou morto. O azar é um dançarino, amanhã serás rei. Lamento sobre o Lago de Neme é uma composição dividida em 3 quartetos de versos decassilábicos, com ocorrência de rimas no segundo e quarto versos de cada estrofe. O poema apresenta, assim como as demais peças do livro, vocabulário elevado e refinamento sintático. Porém, como adverte o próprio poeta, abre aspas, a sintaxe rítmico-permutatória favorece deliberadamente a articulação e a desarticulação das frases, engendra o paradoxo e a dissonância. Temos aqui um neobarroco precoce, seja pela luxúria semântica, que remete a Gôngora e a Mallarmé, seja pela adoção do labirinto de versos como recurso estrutural, pela trama fabulatória e ainda pela ruptura das fronteiras antitéticas entre solenidade e ironia. Vamos encontrar a mesma fúria barroca mesclada a elementos simbolistas e surrealistas nos livros de estreia de Augusto de Campos, O Rei menos o Reino, e de Décio Pinhatari, O Carrossel, que antecipam, nos poemas permutatórios, as estruturas dinâmicas, reversíveis, cambiantes da futura poesia concreta. A mobilidade estrutural do poema, referida por Haroldo, atua no som e no sentido, propiciando múltiplas vias de leitura, não raro contraditórias. Por exemplo, a virgem que encontrei, coroada de rainúnculos, não era, assim o quis, a virgem que encontrei. Regidas, pelo santo da ambiguidade. O primeiro verso do poema, o azar é um dançarino, nu entre os alfanges, já enigmático pelas referências eruditas, que remetem ao acaso malarmaico e ao ritual do sacerdote-rei do templo de Diana, junto ao lago de Neme, perto de Roma, reaparece transformado na segunda estrofe. O azar é um dançarino, teme os seus alfanges. E na terceira, dividido e modificado em 2 ocorrências.
Nu entre os alfanges, coroado de rainúnculos, e o azar é um dançarino, amanhã serás rei. Outros versos do poema também aparecem transformados nas 3 estrofes, colaborando na dinâmica narrativa. Amanhã serei morto, mas agora sou rei, segunda estrofe. Na praia, além do rosto, eu agora estou morto. O azar é um dançarino, amanhã serás rei, terceira estrofe. A combinação e permutação de palavras e linhas próprias do labirinto contam de maneira lúdica o episódio lendário segundo o qual o sacerdote-rei do templo de Diana Nemorenses permaneceria sempre em guarda, de espada na mão, rondando a árvore sagrada do templo, à espera de um rival que o desafiasse. Aquele que fosse vitorioso no duelo sucederia ao sacerdote-rei, até ser vencido por novo desafiante. Tema que podemos relacionar tanto ao pensamento cíclico da antiguidade, quanto ao eterno retorno de Nietzsche. Apesar de o episódio pertencer ao universo das lendas romanas, verificamos aqui o cruzamento com referências mesopotâmicas, na citação da lei do Talião, cuja base é o Código de Hammurabi, e na imagem da virgem que encontrei coroada de rainúnculos, que recorda as virgens babilônicas que tecem guirlandas em louvor de Ishtar. A palavra alfange, do árabe al-anjar, por sua vez, é rica em significados. Pode designar a espada curta, de lâmina curva, utilizada pelos povos árabes, descendentes dos assírios babilônicos, e também a guadanha, ou foice, empregada na agricultura, que a cultura popular na Idade Média associou à representação antropomórfica da morte, o esqueleto envolto em uma capa escura. Neste poema, assim como nas demais composições do Alto do Processo, os temas da cultura, refabulados à maneira borgiana, tornam-se ficções, peças de fantasia, que incorporam e ultrapassam a referencialidade numa ampla mandala de significantes e significados. E para concluirmos essa breve conversa, vamos ler mais um poema do Alto do Processo. O faquir, a palavra faquir vem do árabe e significa pobre, e se referia aos sufis, aos derviches, que perambulavam nas ruas como mendigos, né, pedindo esmolas, assim como os ascetas hindus. Por alguma confusão, né, interpretativa, a palavra faquir passou a ser usada em relação aos iogues indianos, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O faquir. Primeiro, tenho a flauta nos beiços e sozinho modulo. Onde quer que coloquem o eixo do mundo, tenho a flauta e modulo. Há mulheres que vêm como najas dançantes e desnalgam luares sobre mim que modulo. Há crianças que ordenham meu sopro e o merendam. A palavra flauta já é rica de significados, né? Podemos pensar na coluna vertebral, né, por onde passa a Kundalini, podemos pensar na flauta de Krishna,
podemos pensar no eixo do mundo, podemos pensar na imagem fálica, entre vários outros significados. 2. Minha flauta caiu sobre o mar e foi istmo entre os dois hemisférios. Minha flauta joguei-a no céu e foi lança contra os flancos de Andrômeda. 3. Ah, que estranho poder entre os beiços modulo. Se o empregara no bem, nutriria meu povo entre os linhos floridos, sobre os lagos de leite, o nenúfar descera, e as ovelhas balindo mostrariam ao rebanho os cordeiros recentes. Mas usei-a no mal, e a mulher e a serpente, afinal conciliadas, essa é uma imagem bíblica, que está no livro do Gênesis e também no Apocalipse, suscitaram do lodo uma fêmea de jade, que eu chamara Kali, e em cujos dedos hábeis desgrenhei o meu corpo, qual um vento de paina. Aqui Kali aparece como um ser maligno, né? Embora na religião hindu ela não tenha nada de maligno. E ela aparece aqui também como um ser artificial, né? Um ser invocado, um ser criado pela música da flauta. Já no outro poema que nós lemos, Haroldo escreve: animei as estátuas, Babilônia. Ele deu vida às estátuas. Num outro poema chamado Vinha Estéreo, ele diz: vede a grande deusa vegetal de lábios de ametista. E agora ele vai se referir a essa fêmea de jade que ele chama de Kali. Em todos esses casos, nós temos imagens femininas mais ou menos monstruosas, né, mais ou menos artificiais, que a imaginação de Haroldo criou a partir de uma interpretação de vários mitos, uma interpretação que transforma os mitos originais em outra coisa. Daí falarmos em refabulação, algo que Jorge Luiz Borges também fazia nas suas histórias. E assim chegamos ao final, né, da nossa palestra, e não pude falar nem 1% do que eu tinha planejado inicialmente. Mas já fica aqui, né, um gostinho de Haroldo para um futuro mini curso, né, sobre a poesia de Haroldo de Campos, que, quem sabe, apresentaremos no segundo semestre.